tarde a todos. Voy a cambiar un rato la lengua. En este momento voy a hablar en portugués, ¿sí? Tengo muchos partners acá de Brasil. Yo soy responsable por todos los negocios en Brasil, entonces voy a cambiar para portugués. Disculpen, si no entienden algo que yo voy a hablar en portugués, por favor, me pregunten y voy a hablar novamente en espanhol. Gracias. Boa tarde a todos, pessoal. A partir desse momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dizer que é um prazer estar conversando com vocês. Eu sou o Country Manager do Brasil para a Krones, estou há 4 anos na Krones e vou falar um pouquinho sobre negócios, como vender a Krones. Tudo é muito bonito quando a gente fala de Acronis, temos muitas coisas que podemos vender com a Krones, mas a pergunta que a gente inicia sempre é: por onde começar? A Krones tem muitas funcionalidades, como vocês estão vendo nessa tela. Por onde eu começo a vender a Krones? E geralmente por onde os service providers iniciam a venda do Acronis? Por onde um vendedor inicia uma venda? Por onde é mais fácil? Eu costumo dizer que vendedor vende o que é mais fácil. Então, geralmente acontece isto. A gente vende backup. A gente tenta entrar no nosso cliente através do backup. E aí nós temos algumas particularidades com a venda de backup. Pontos positivos e pontos que são desafios. Vamos falar um pouquinho a respeito desses pontos. Pontos positivos. Eu tenho uma recorrência, porque backup não para nunca, backup só cresce. Vocês sabiam que o incremento mensal do consumo de backup gira em torno de 5 a 7%? Ótimo! Significa que quando eu vendo backup, eu cresço de 5 a 7% todo mês, sem fazer grandes esforços. A base do cliente tende a crescer mês a mês. Isso me ajuda a evoluir também no meu crescimento junto ao cliente. E eu tenho uma excelente penetração na área de tecnologia, porque toda a área de TI precisa de backup. Backup é o famoso must have, não é um produto nice to have. Eu preciso ter backup. Mas em compensação, existem alguns desafios neste processo, como por exemplo, quando eu vou a um cliente e peço para ele, vamos trocar a sua ferramenta de backup, a primeira coisa que vem na mente do cliente é: meu Deus, é difícil trocar uma ferramenta de backup, é complexo, não é algo simples. Eu tenho todo um legado que eu preciso mover de uma ferramenta para outra. E como vocês sabem, eu não consigo migrar facilmente. Uma ferramenta não lê os dados de uma outra ferramenta de backup. Quando eu falo de backup, os competidores estão com preços muito próximos. Então eu acabo competindo com preços muito próximos uns dos outros. E aí, olhando para essa tela, eu vejo que o que eu vou fazer com backup? Eu ainda tenho oportunidades que estão sendo pouco exploradas. Eu quero iniciar no meu cliente com backup. Como eu posso fazer? Eu posso vender backup para VIP. Como é isto? Imagina um diretor, um executivo que viaja muito, eu coloco backup para aquela máquina. Se aquele diretor estiver viajando para a China e a máquina dele der um blue screen, ele conseguirá recuperar a sua máquina de maneira muito rápida. Então, você está agregando muito valor para aquele VIP e não está falando do backup geral da companhia, que é mega complexo de migrar. Você está conseguindo entrar por um outro caminho que não é o caminho tradicional do backup. Disaster Recovery para ambientes críticos. E quando a gente fala de Disaster Recovery, eu vou comentar um ponto que é crucial aqui.
Geralmente, para quem vocês tentam vender Disaster Recovery? Para a área de TI. Disaster Recovery não se vende para a área de TI. Disaster Recovery se vende para a área de negócios, que sabe que se a empresa parar, ela vai ter prejuízos, ela vai deixar de ganhar dinheiro. Então você não pode necessariamente colocar o seu foco de venda de Disaster Recovery na área de TI única e exclusivamente. Converse com os executivos da companhia, mostre o impacto e aí sim você vai conseguir vender Disaster Recovery. Ambientes de automação. No Brasil, vendemos diversos projetos para ambientes de automação. Ambientes grandes de automação. Por quê? Porque conseguimos fazer replacement de hardware muito facilmente com Acronis. Este ponto também auxilia vocês a entrarem em empresas que vocês não tinham abertura na área de TI. Uma coisa é ambiente de automação, outra coisa é ambiente de TI. Então aqui você tem um caminho adicional. Backup Recover para Tech Refresh. Meu cliente está trocando as máquinas. Como eu faço essa troca das máquinas por máquinas novas acontecer de uma maneira muito mais suave? Com Acronis. Backup e Restore em hardware totalmente distinto. Quanto custa o backup de uma workstation com um cloud? Pouquinho. É muito baixo o custo. Usem isso ao seu favor. Cliente, eu sei que você vai fazer um refresh de hardware. Deixe eu ajudar você. 200 máquinas são 200 agentes de workstation. É um custo muito pequeno e vocês vão reduzir a carga de trabalho daquele cliente para fazer esse upgrade de máquinas absurdamente. E vocês vão ganhar a atenção do seu cliente. E por fim, proteção de 365, G Suite e etc. Muito cliente compra 365 e acha que está totalmente protegido. E é uma mentira. Se vocês olharem na própria momento da aquisição do 365, a Microsoft fala: eu protejo o seu dado, mas você é responsável pelo backup do mesmo. Então, mostrem aos seus clientes que ele precisa guardar o dado do 365. E quando a gente fala de 365, não é só o e-mail. Eu estou falando de SharePoint, eu estou falando de Teams, eu estou falando da plataforma como um todo. Legal. Eu fui para o meu cliente, eu tentei oferecer backup, eu tentei entrar com estes itens, mas o cliente me disse não. Eu não quero. E agora? O que eu faço com a Acronis nesse cliente? Geralmente, o que eu vejo acontecer é desistir de vender a Acronis para esse cliente. E eu perdi a oportunidade de abrir as portas com um monte de coisas que a gente tem. O que eu vou fazer no cliente quando o cliente me diz não, eu não quero backup? Eu vou fazer cross-sell. Como eu vou fazer cross-sell? Assim, como vocês sabem, a Acronis ela entrega diversas funcionalidades gratuitas e diversas funcionalidades complementares em seus Advanced Packs. Vamos começar por Vulnerability Assessment. Imagina que eu tenho um cliente com 100 máquinas. Eu posso ir neste cliente que não quer falar de backup e eu implemento para ele 100 agentes gratuitamente. Eu entrego para ele análise de vulnerabilidade. Ok, na primeira semana eu vou entregar um relatório para este meu cliente com análise de vulnerabilidade mostrando que o ambiente dele está com pendências, está vulnerável. Na primeira semana pode ser que o impacto seja baixo. Na segunda semana eu vou entregar novamente o relatório de vulnerabilidades. O ambiente vai estar melhor? Não, porque todo mundo está sempre lotado de coisas para fazer e não tem equipe suficiente para cobrir tudo que a área de tecnologia necessita.
eu entrego novamente o report com mais problemas. Isso já vai criar um alerta na área de TI. Na terceira semana que você entregar o relatório, o ambiente vai estar ainda pior. E aí o que vai acontecer? O gestor de TI vai perguntar para vocês: como eu faço para resolver isso? Vocês vão dizer o seguinte: com um clique eu habilito Patch Management e eu resolvo esse problema aplicando os patches. Pronto, vocês acabaram de fazer uma venda do Acronis sem grandes esforços. Vocês geraram demanda dentro do seu cliente. Eu vou contar a história também aqui, como o Ezequiel contou histórias no início. Eu gerenciei um time de vendas no passado que vendia Microsoft. Com um grande, a nossa cota era gigante, era de 220 milhões de dólares na época, e o pessoal vinha e dizia assim: poxa, vendi um super projeto de X SQLs. Ah, vendeu? Vendi. Mas o cliente, o que você fez para vender? Não, o cliente está com um projeto lá e ele está comprando. Eu falei: então você não vendeu. A venda acontece quando você gera demanda dentro do teu cliente. O cliente tem que saber que ele tem um problema e ele precisa resolver. Aí você vai vender facilmente. Continuando aqui, a mesma coisa eu posso fazer com a parte de hardware. Eu entrego o relatório de hardware. Em algum momento o cliente vai querer saber o que está instalado naquele hardware. E aí eu entrego o relatório de software através do nosso Advanced Pack. A mesma coisa com o Device Control. Eu entrego um controle de dispositivos e depois eu avanço para o Data Loss Prevention. E o nosso anti-ransomware. A gente explora muito pouco o anti-ransomware. Nós deveríamos oferecer a todos os nossos clientes, para todas as máquinas deles, a funcionalidade de anti-ransomware. Para que depois, no momento que ele for renovar o antivírus dele ou tiver uma oportunidade, vocês ofereçam a proteção de antivírus com um simples clique. E aqui é um dos caminhos que vocês têm para poder abrir portas em clientes que, porventura, vocês ainda não possuem entrada, ok? Sem falar de backup. E como eu entrego isso para o meu cliente? SaaS ou Managed Services? Qual a melhor opção? Novamente eu trago aqui alguns contrapontos. Quais são os pontos positivos de SaaS? É muito simples para vender. Eu monto um pacote, eu entrego para o meu cliente e eu vou para o próximo cliente. Fácil assim. Eu consigo fazer isso com um time extremamente reduzido, porque o processo é super simples. E eu consigo escalar. Com uma ou duas pessoas ou 3 pessoas, eu consigo ter milhares de clientes debaixo da minha plataforma. Quais são os desafios que eu tenho no modelo SaaS? Primeiro ponto, eu tenho baixa interação com o meu cliente. Eu entreguei a plataforma para ele, virei para o próximo cliente e continuei a minha venda com o próximo. E o meu cliente aqui está trabalhando com a minha plataforma. Que valor eu adicionei quando eu faço esse tipo de coisa? Pouco, né? Por quê? Porque eu estou repassando uma plataforma para que meu cliente faça uso dessa plataforma. E eu acabo competindo por preço, porque eu não estou adicionando um valor neste processo. Eu posso também entregar isso no modelo gerenciado, ou seja, senhor cliente, me dá o seu ambiente e eu vou gerenciar para você. Então, quais são os pontos positivos desse modelo? Eu adiciono valor, o cliente não sabe mais quanto custa cada licença, porque eu estou entregando um pacote de serviços mais o produto. Então, isso para o cliente tem valor e não somente preço.
E eu tenho uma interação com o cliente no dia a dia. Eu estou sempre dentro do ambiente do cliente. Eu sei quais são os próximos projetos que estão acontecendo e se eu vendo outras coisas que não são Acronis, isso vai me ajudar a vender outros projetos nesse cliente também. Além disso, nós temos também alguns desafios desse modelo. Por exemplo, eu preciso ter uma equipe treinada e pronta para entregar esse serviço, diferentemente do modelo SaaS. Eu tenho um determinado investimento a fazer quando eu vou escalar, porque eu preciso ir crescendo o meu time para que eu possa chegar aonde eu quero chegar. E por fim, é extremamente importante a qualidade do serviço que vocês entregam. Se vocês estão entregando serviço gerenciado com qualidade boa, isto conta a favor de vocês. Se vocês estão entregando serviços com qualidade ruim, isso mata o negócio de vocês. Então isso é extremamente importante. Bom, são muitas coisas que a Acronis entrega, muitos modelos que a Acronis permite que vocês evoluam, mas o que eu gostaria de deixar vocês saber é, independente da escolha que vocês farão, se é por SaaS, se é Managed Services, se vocês irão entregar no modelo com cross-sell, sem cross-sell, backup e etc., a Acronis está aqui para ajudá-los no que for necessário. Eu agradeço demais e abro para perguntas, caso as tenham. Obrigado.